Imagine uma passagem estreita, espremida entre um penhasco e o mar. Um corredor de pedra tão angusto que, mesmo se um rei trouxesse um exército de 10.000 homens, apenas alguns deles poderiam lutar lado a lado. Esse lugar tinha um nome: Termópilas, as portas quentes, por causa de fontes termais que fumegavam no meio das rochas. E foi ali que 300 guerreiros espartanos, liderados pelo rei Leônidas, decidiram enfrentar o maior exército que o mundo já tinha visto. Para entender por que isso aconteceu, é preciso olhar para o contexto. Xerxes, rei da Pérsia, comandava um império gigantesco, com recursos infinitos e soldados de dezenas de nações diferentes. Seu objetivo? Apagar a Grécia do mapa. Os persas vinham de uma linhagem de reis que acreditavam governar com mão de ferro. Submissão absoluta ou destruição completa. E as cidades gregas, embora pequenas, orgulhosas e profundamente independentes, representavam exatamente o contrário. Liberdade, debate, autonomia. Era uma briga que não era apenas territorial. Era filosófica. Os persas avançavam pela costa com um número tão grande de soldados que os relatos da época falam em centenas de milhares. Claro, existe exagero histórico, mas mesmo as estimativas mais conservadoras apontam para algo entre 100 e 150 mil combatentes persas. Do outro lado, a Grécia tinha poucos exércitos prontos e muitos estavam celebrando um festival religioso, incluindo Esparta. Leônidas, sabendo que a demora seria fatal, tomou a decisão que mudaria a história. Partiria imediatamente com sua guarda pessoal de 300 hoplitas de elite. Mas não seriam apenas 300. Cerca de 7.000 gregos se juntaram ao grupo. Ainda assim, era uma fração ridícula comparada ao poder persa. O que tornava os espartanos tão confiantes? Simples. Termópilas. A passagem estreita anulava o maior trunfo persa: sua quantidade absurda de homens. Não importava quantos Xerxes enviasse. Só alguns poucos podiam enfrentar Leônidas de cada vez. E aí entrava a parte mais impressionante: o sistema espartano de combate. Eles lutavam com escudos pesados, lanças longas e formações coordenadas que eram treinadas desde a infância. Seus corpos e mentes eram moldados para resistir à dor, ao cansaço, ao medo. Eram guerreiros profissionais num mundo em que quase ninguém era. Quando os persas chegaram e viram aquele pequeno grupo bloqueando a passagem, acharam que seria simples. Xerxes teria até rido, mas quando a primeira onda de ataques começou, o riso desapareceu. Os gregos resistiram como uma muralha viva. Os persas eram muitos, mas vinham desorganizados, esmagados pela geografia, e suas armas leves eram insuficientes contra os escudos e lanças helênicas. Os primeiros dias foram um massacre, mas não de gregos. Os corpos persas se acumulavam. Xerxes, então, enviou sua tropa de elite, os chamados imortais, guerreiros treinados, disciplinados, famosos por nunca recuarem. Mas contra os espartanos, eles sangraram como qualquer outro. Leônidas usava a formação de falange com inteligência brutal, recuando milímetros para cansar o inimigo, avançando de novo com força total, confundindo e destruindo qualquer avanço persa. Dizem que Xerxes assistiu parte da batalha do alto de um trono portátil e que, furioso, levantou-se ao ver seus melhores homens caírem. Mas então veio o golpe fatal para os gregos: a traição. Um habitante local, chamado Efialtes, revelou aos persas a existência de um caminho secreto pela montanha que permitiria que Xerxes envolvesse o inimigo por trás. Leônidas descobriu o plano tarde demais. Sabendo que estavam cercados, ele libertou a maior parte do exército grego e ficou apenas com seus 300, além de alguns aliados que escolheram permanecer. Esse foi o momento do sacrifício. No último dia, os persas atacaram pelos dois lados, e Leônidas sabia que não havia mais como vencer, mas o objetivo já havia sido cumprido: atrasar o avanço de Xerxes tempo suficiente para que as cidades gregas se organizassem. Os 300 lutaram até que suas lanças se quebraram. Lutaram com espadas curtas, depois com escudos e, por fim, com as mãos.
Leônidas caiu em combate, e seus homens lutaram ao redor do corpo do rei, recusando-se a deixá-lo ser levado. Quando finalmente foram mortos, morreram como queriam, de frente como guerreiros. A Batalha das Termópilas virou lenda porque mostrou ao mundo que coragem e estratégia podem fazer o impossível. Que a liberdade às vezes depende de poucos dispostos a tudo. E que mesmo diante de um império colossal, 300 homens podem mudar o destino de uma civilização inteira.